Naquele momento, senti o pavor se infiltrar na minha mente. Algo estava muito errado. Ninguém em sã consciência estaria parado naquela estrada deserta sob aquela tempestade. Minha primeira reação foi pisar no acelerador e passar direto. Mas algo me segurou. Uma sensação incômoda de que eu precisava parar. Eu não queria, mas parecia que minha mente já não comandava meu corpo. Reduzi ainda mais a velocidade, até que o carro parou ao lado da figura. Abri a janela um pouco, sentindo a chuva fria espirrar no meu rosto. O homem não se moveu. Ele estava completamente imóvel, como se nem tivesse percebido que eu havia parado ao seu lado. "Você precisa de ajuda?" Perguntei, a voz hesitante. Ele não respondeu imediatamente. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele ergueu a cabeça lentamente, revelando um rosto pálido e inexpressivo. Seus olhos estavam vazios, fixos em algo muito além de mim, como se ele não estivesse realmente ali. "Está vindo", murmurou ele com uma voz rouca e baixa, quase inaudível sobre o som da chuva. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu não entendi o que ele quis dizer, mas não quis perguntar. A sensação de perigo, que antes era apenas um incômodo, agora estava crescendo. Algo estava muito, muito errado com esse homem. Eu estava prestes a acelerar e deixá-lo ali quando ele se virou bruscamente e começou a caminhar na direção oposta, sumindo na escuridão e na chuva sem dizer mais nada. Fiquei ali, imóvel, com o motor do carro ligado, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. O que ele quis dizer com "está vindo"? Quem ou o que estava vindo? Olhei pelo retrovisor, tentando ver para onde ele foi, mas tudo o que vi foi a estrada vazia e a chuva castigando o asfalto. Não havia mais sinal do homem. Ele simplesmente desapareceu, como se nunca estivesse ali. De repente, uma onda de náusea tomou conta de mim. Eu precisava sair dali. Pisei no acelerador e o carro disparou pela estrada encharcada. O som da chuva parecia ainda mais alto, martelando o teto do carro como se estivesse tentando me engolir. O medo que antes era apenas uma sensação distante, agora estava em cada canto da minha mente. E eu sabia que algo estava me perseguindo. Mas eu não sabia o que. Chovia forte naquela noite. O tipo de chuva que você sente nos ossos, pesada, persistente, quase sobrenatural. A estrada à minha frente era um borrão de reflexos e escuridão. O som dos limpadores de para-brisa lutando inutilmente contra a água. Eu estava sozinho, ou pelo menos pensava que estava. Eu estava dirigindo há horas. O plano inicial era simples: pegar a estrada, dirigir até a cidade vizinha, onde eu tinha uma reunião de trabalho no dia seguinte, passar a noite em um motel e acordar cedo. Mas como tudo na minha vida, as coisas começaram a dar errado rapidamente. Primeiro, o tempo fechou de repente. O céu, antes limpo e claro, foi tomado por nuvens escuras e carregadas de chuva. Não uma garoa suave, mas uma tempestade de verão violenta, o tipo que faz o chão tremer com cada trovão. A água começou a cair como se o próprio céu tivesse se partido ao meio. Era o tipo de chuva que tornava impossível enxergar a estrada à frente, e as faixas na pista pareciam desaparecer sob a cortina densa de água. Eu já estava tenso. A estrada que eu pegava era uma daquelas rotas desertas no interior, o tipo de lugar onde você pode dirigir por quilômetros sem ver uma viva alma. Ao longe, árvores antigas se curvavam sob o peso da tempestade, e o vento uivava, carregando consigo um sentimento de isolamento sufocante. A música que tocava no rádio parecia distante, abafada pelo som da chuva. Eu desliguei, tentando me concentrar na estrada, mas o silêncio que se seguiu foi pior. Restava apenas o som da água batendo no teto do carro e o som rítmico dos limpadores de para-brisa. Foi então que vi. A princípio parecia uma sombra no meio da estrada, algo que meus olhos cansados não conseguiam focar. Era apenas uma mancha preta à distância, imóvel sob a chuva torrencial. Reduzi a velocidade, forçando meus olhos a entenderem o que estavam vendo. Era uma pessoa. Uma figura parada na beira da estrada, quase invisível, totalmente encharcada. Um homem, ou pelo menos parecia ser, com a cabeça baixa e os ombros curvados como se estivesse esperando por algo, ou alguém. Continuei dirigindo, cada vez mais rápido. A estrada parecia interminável e a tempestade implacável. As árvores ao lado da pista pareciam dobrar-se, como se estivessem se inclinando para observar minha passagem. Tudo parecia vivo de uma forma distorcida e maligna. Foi quando vi de novo. A mesma figura, parada no meio da estrada à minha frente. Era o homem. Não era possível. Ele estava andando na direção oposta. Como ele podia estar ali de novo?
Agora ele estava diretamente na pista, o rosto ainda mais pálido, os olhos fixos em mim. Desta vez, ele não murmurou nada. Apenas estendeu o braço, apontando para algo atrás de mim. Olhei pelo retrovisor, o coração disparado. E então eu vi um segundo farol, longe, mas se aproximando rápido. O carro atrás de mim estava acelerando, vindo com uma velocidade insana pela estrada molhada. Eu tentei acelerar, mas meus pneus derraparam na água. O carro continuava se aproximando. Os faróis cegantes enchendo meu retrovisor. Acelerando, sem diminuir, vindo direto para mim. Meu coração disparou e por um instante o pânico tomou conta. Eu pisava no acelerador, mas o carro parecia preso na estrada escorregadia. O segundo veículo estava quase em cima de mim. Tudo o que eu conseguia pensar era no homem parado à minha frente. Eu sabia que se não fizesse algo rápido, aquele carro iria me esmagar. Tentei desviar jogando o volante para o lado. O carro derrapou na pista encharcada, quase me jogando para fora da estrada. Ouvi um som de freios e pneus guinchando, e os faróis atrás de mim desapareceram. Quando consegui recuperar o controle, olhei pelo retrovisor novamente. O outro carro não estava mais lá. O silêncio tomou conta do ambiente, interrompido apenas pela chuva incessante. O homem na estrada também havia desaparecido. Não havia mais sinal dele. Não havia mais sinal de nada. Era como se o mundo inteiro tivesse parado. Mas eu sabia que aquilo não era o fim. Eu sempre amei a chuva. Havia algo reconfortante em ouvi-la batendo suavemente nas janelas, transformando o mundo em uma paisagem borrada. Mas naquela noite, a chuva carregava algo mais, algo que eu nunca tinha ouvido antes, algo que não era natural. Era uma sexta-feira à noite. Eu tinha acabado de sair do trabalho e tudo o que eu queria era relaxar em casa, ouvir a chuva e deixar a semana estressante para trás. A tempestade havia começado no meio da tarde, mas não era uma simples chuva de verão. Era uma daquelas tempestades que pareciam engolir a cidade. As ruas estavam quase desertas, os trovões rugiam ao longe e as poças de água refletiam as luzes da cidade, criando padrões dançantes. Ao caminhar até meu apartamento, algo parecia fora do lugar. Não era apenas o som da chuva, era mais do que isso. Era como se algo estivesse escondido entre as gotas. Algo que não deveria estar ali. Tentei afastar a sensação, convencendo-me de que era apenas o estresse da semana me afetando. Mas à medida que me aproximava de casa, a sensação ficava mais forte. Subi as escadas para o meu apartamento e assim que fechei a porta atrás de mim, tudo ficou estranhamente quieto. A tempestade ainda rugia do lado de fora, mas dentro do apartamento o silêncio era ensurdecedor. Liguei o aquecedor e me joguei no sofá, tentando relaxar. Foi então que eu ouvi um sussurro, baixo, quase inaudível, como se alguém estivesse falando logo ao lado da minha orelha. Me virei imediatamente, mas o apartamento estava vazio. Franzi a testa, tentando me convencer de que era apenas o som do vento, mas os sussurros continuaram. Não ouça. Uma voz sibilou. Sentei-me, o coração acelerado. O que era aquilo? A chuva estava caindo forte lá fora, mas agora parecia mais do que apenas o som da água. Parecia vozes. Sim, vozes entrelaçadas, sussurrando, repetindo frases que eu não conseguia entender totalmente. Fechei os olhos tentando bloquear aquilo, mas quanto mais eu tentava ignorar, mais alto ficava. Então veio a batida na janela. Abri os olhos de repente e meu corpo se congelou. Minha janela, que dava para a rua, estava sendo castigada pela chuva, mas no meio dos pingos havia algo mais. Algo que eu só pude perceber quando me aproximei lentamente, com o coração disparado. Na janela, bem no centro, uma mão. Uma mão pálida e ossuda, pressionada contra o vidro como se quisesse entrar. Dei um passo para trás, meu cérebro tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse só minha imaginação, talvez fosse um reflexo de algo do lado de fora. Mas não. Aquilo era real. Quando me aproximei mais uma vez, o rosto apareceu. Uma figura pálida, quase translúcida, com olhos sem vida, me encarava do outro lado do vidro. A chuva escorria por seu rosto, mas ela não piscava, não se movia. Apenas me observava. A boca estava aberta em um sorriso, mas não um sorriso humano. Era algo mais sombrio, mais perturbador. E então, sem aviso, desapareceu. Meu corpo inteiro tremeu. Tentei dizer a mim mesmo que era apenas um reflexo, uma ilusão causada pela chuva. Mas a sensação de que eu estava sendo observado não foi embora. Os sussurros agora estavam mais altos. Saia. Você não deveria estar aqui. A voz sussurrou claramente desta vez. Eu olhei ao redor do apartamento, minha mente girando. O que estava acontecendo?
Estava ficando louco. Tentei me acalmar, mas o medo estava começando a tomar conta. Algo estava muito errado. Peguei meu celular e liguei para um amigo, Rafael, que morava a algumas quadras de distância. Rafa, tem algo estranho acontecendo aqui. Você pode vir até minha casa? Minha voz tremia. Ele concordou e em poucos minutos ele estava batendo à minha porta. Quando abri, senti um alívio instantâneo ao vê-lo. O rosto de Rafael, no entanto, estava tenso. Ele olhou para mim e, sem dizer uma palavra, entrou. Você também ouviu, não ouviu? Ele perguntou, sentando-se no sofá. Eu olhei para ele confuso. O quê? Os sussurros. Ele olhou diretamente para a janela. A chuva tem algo nela. Algo que não podemos ver, mas podemos ouvir. Minha pele se arrepiou. Você está me dizendo que... Comecei, mas ele me interrompeu. Eu ouvi também. E não foi só hoje. Desde que essa chuva começou, algo está acontecendo. As pessoas na minha rua estão agindo de forma estranha, como se estivessem ouvindo essas vozes o tempo todo. Não sou o único. E você também ouviu, não ouviu? Engoli em seco e concordei. Não havia como negar. Havia algo errado com aquela chuva. Foi então que Rafael me contou sobre os rumores. Algumas semanas atrás, um acidente terrível havia acontecido no bairro. Um ônibus escolar, cheio de crianças, havia derrapado na estrada molhada e caído de uma ponte, afundando nas águas profundas do rio. Nenhum dos passageiros sobreviveu. Diziam que desde então, quando chovia forte o suficiente, era possível ouvir suas vozes. Os sussurros. As crianças, elas estão presas, Rafael disse, os olhos arregalados. Elas estão tentando avisar a todos. Algo está errado. Algo está... levando as pessoas. Eu senti um frio percorrer minha espinha. Levando? O que você quer dizer com levando? Perguntei, minha voz trêmula. Rafael me encarou, seus olhos cheios de terror. As pessoas estão desaparecendo. A chuva vem, os sussurros começam, então elas desaparecem. Ninguém sabe para onde vão. Elas simplesmente se vão. Eu me levantei, andando de um lado para o outro, tentando processar tudo aquilo. Não fazia sentido. Mas, ao mesmo tempo, tudo se encaixava. Os sussurros, as vozes na chuva, a figura na janela, algo estava tentando me avisar. Foi então que a janela explodiu. O vidro estilhaçou em 1000 pedaços e uma onda de ar frio entrou na sala. A chuva agora caía diretamente dentro do meu apartamento. Mas não era a água que me assustava. Era o que estava além dela. No meio da chuva, vultos começaram a se formar. Sombras distorcidas, como se fossem pessoas, mas sem contornos definidos. Elas se moviam lentamente em nossa direção. Seus corpos indistintos flutuando como neblina. Precisamos sair daqui. Rafael gritou, puxando-me pelo braço. Corremos em direção à porta, mas antes que conseguíssemos sair, a luz piscou e apagou. Fomos engolidos pela escuridão. Os sussurros estavam em todo lugar agora, envolvendo-nos como um cobertor de terror. Eu podia sentir as sombras se aproximando, seus murmúrios cada vez mais altos. Elas estavam nos chamando, nos puxando para a escuridão, para o vazio. A última coisa que ouvi antes de tudo ficar em silêncio foi a voz de uma criança sussurrando em meu ouvido. Você não deveria ter ouvido. Tempestades sempre me deixaram nervoso. Não era só o som dos trovões ou o clarão dos relâmpagos, mas o que a escuridão trazia consigo. Naquela noite, tudo que eu queria era um abrigo, e ao encontrar aquela casa velha no final da rua, pensei que a sorte estava ao meu lado. Eu estava errado. A tempestade era o menor dos meus problemas. O som da chuva caía com tanta intensidade que a água parecia martelar o teto do meu carro. Eu estava a poucos quilômetros de casa, mas a tempestade havia se intensificado tão rapidamente que a estrada se tornara perigosa. Os limpadores de para-brisa não davam conta, e meus faróis mal penetravam a cortina de água à minha frente. A ideia de continuar parecia insensata. Eu precisava encontrar um lugar seguro até a tempestade passar. A única luz visível à frente era de uma casa antiga, isolada no final da rua, cercada por árvores enormes que se agitavam violentamente sob a força do vento. Parei o carro e olhei para a casa com uma mistura de alívio e hesitação. Parecia abandonada, com suas janelas escuras e a pintura descascada. Mas ao mesmo tempo, havia algo que me atraía. Algo que me dizia que aquela era a única opção. Peguei o celular para ver se conseguia sinal, mas como esperado, nada. Droga! Murmurei para mim mesmo, desligando o motor. Peguei minha jaqueta e corri para a varanda da casa, tentando evitar a maior parte da chuva. Assim que subi os degraus de madeira, notei que a porta estava entreaberta, balançando levemente com o vento.
Não era incomum encontrar casas abandonadas na região, mas algo na forma como essa parecia me convidar para dentro me deu arrepios. No entanto, a tempestade estava ficando pior, e eu não tinha muitas escolhas. Empurrei a porta suavemente, revelando um corredor escuro e empoeirado. O ar estava denso, com um cheiro de mofo, como se a casa estivesse fechada há anos. Minhas botas molhadas ecoavam pela madeira envelhecida enquanto eu entrava, me forçando a acreditar que era apenas uma casa velha, nada mais. A sala de estar estava mobiliada, mas os móveis estavam cobertos por lençóis brancos manchados pelo tempo. Um antigo relógio de pêndulo estava parado na parede, seus ponteiros congelados em uma hora que já havia sido esquecida. Em qualquer outra circunstância, eu teria achado o lugar fascinante, uma cápsula do tempo de um passado muito esquecido. Mas naquela noite, o lugar me fez sentir como se tivesse invadido algo que não me pertencia. Alguém em casa? Minha voz soou fraca e desnecessária. Eu sabia que ninguém responderia, mas ainda assim, o silêncio que seguiu me fez sentir ainda mais desconfortável. Decidi que ficaria ali apenas até a chuva diminuir, talvez umas 2 horas. A casa, por mais sinistra que parecesse, era sólida e oferecia abrigo. Dei mais alguns passos, quando o chão rangeu sob meu peso, e por um instante, tive a estranha sensação de que não estava sozinho. Olhei para trás, e nada. Só a porta balançando com o vento e o som da chuva lá fora. Eu me sentei numa poltrona velha, puxei meu celular mais uma vez, ainda sem sinal. O tic-tac do relógio parecia ressoar em meus ouvidos, ainda que ele estivesse parado. O vento continuava uivando lá fora, como se a tempestade nunca fosse acabar. Comecei a sentir que o tempo dentro daquela casa não era o mesmo do lado de fora. A chuva não diminuía, e as horas pareciam passar mais devagar. O vento, que antes era apenas um som de fundo, começou a ganhar um tom estranho. Era como se sussurros fossem carregados pelas rajadas, palavras distorcidas pelo som da tempestade. Fechei os olhos, tentando ignorar. Então, ouvi passos. Dei um salto, coração batendo acelerado. Os passos vinham do andar de cima, pesados e lentos, como se alguém ou algo estivesse vagando pelo piso superior. Engoli em seco, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas o vento, talvez algum animal. Mas os passos continuaram, cada vez mais próximos da escada. Eu sabia que deveria sair. Cada fibra do meu ser gritava para eu correr, mas algo me manteve preso no lugar. Talvez fosse a curiosidade mórbida, ou o fato de que, de certa forma, eu queria provar para mim mesmo que não havia nada ali. Subi as escadas. Cada degrau rangia sob meu peso, e a escuridão parecia mais densa à medida que eu me aproximava do andar de cima. Quando cheguei ao topo, um longo corredor se estendia à minha frente, com portas fechadas dos 2 lados. A sensação de estar sendo observado era esmagadora. Era como se cada porta escondesse algo, algo que estava me esperando. No fundo do corredor, uma porta estava entreaberta. A luz fraca da tempestade iluminava a fresta, e eu sabia que era ali que precisava ir. Minhas mãos suavam enquanto eu empurrava a porta lentamente. O quarto parecia congelado no tempo. Móveis antigos, uma cama de dossel com cortinas velhas e rasgadas e uma enorme janela que dava para o lado de fora. Mas o que mais me chamou a atenção foi o espelho no canto do quarto. Era um espelho grande, oval, com moldura de madeira entalhada. E enquanto olhava para ele, algo no reflexo me fez parar. Não era o reflexo do quarto em que eu estava. No espelho, o quarto parecia diferente. As cortinas estavam limpas, os móveis em perfeito estado, e havia alguém de pé, bem ao lado da cama. Uma mulher com um vestido antigo, os cabelos longos e desgrenhados caindo sobre os ombros. Ela não estava me olhando diretamente, mas sua presença era tão real quanto a minha. Tentei me afastar do espelho, mas meus pés pareciam grudados no chão. A mulher se virou lentamente, e seus olhos encontraram os meus. Eram olhos vazios, sem vida, mas cheios de raiva. Antes que eu pudesse reagir, o espelho trincou com um estalo ensurdecedor, e o quarto voltou ao normal. A mulher havia desaparecido, mas a sensação de que ela ainda estava ali permaneceu. Meu corpo inteiro tremia. Eu precisava sair daquela casa. Corri escada abaixo, o coração disparado. O som dos passos havia voltado, agora seguindo-me de perto. O vento uivava ainda mais forte, e as paredes da casa pareciam se estreitar, como se estivessem me empurrando para fora. Cheguei à porta da frente e, com um empurrão desesperado, abria. A chuva me envolveu novamente, mas naquele momento, a tempestade parecia mais segura do que qualquer coisa dentro daquela casa. Corri para o carro, sem olhar para trás.
Quando entrei e liguei o motor, dei uma última olhada para a casa. A porta estava aberta, balançando levemente com o vento. E na janela do andar de cima, eu juro que vi a mulher novamente, observando-me sair. A chuva continuou a cair, mas o som dos sussurros ainda estava lá, agora misturado com o som do motor do carro e o trovão distante. Eu acelerei pela estrada, sem olhar mais uma vez para trás. Desde aquela noite, nunca mais passei por aquela rua novamente. E toda vez que chove, sinto como se algo estivesse me observando, esperando a próxima tempestade para me encontrar novamente. A chuva caía há horas implacável, como se o céu estivesse desabando sobre a terra. Eu nunca tive medo de tempestades antes, mas naquela noite, algo estava diferente. Havia uma presença na água, algo que não pertencia a este mundo e que se movia com a chuva, como uma sombra, sempre à espreita. Era para ser apenas uma viagem rápida. Eu estava voltando de uma reunião de negócios fora da cidade e o tempo começou a fechar no final da tarde. O céu, que até então estava claro, escureceu tão rapidamente que parecia noite, e as nuvens de tempestade surgiram do nada, como se o próprio clima estivesse conspirando contra mim. Quando a chuva começou a cair, não era uma simples garoa. Era uma tempestade. Daquelas que te fazem questionar cada decisão, especialmente a de continuar dirigindo em uma estrada tão deserta. Eu dirigi por mais alguns quilômetros, lutando contra a água que parecia querer me empurrar para fora da estrada. Os limpadores de para-brisa trabalhavam freneticamente, mas não conseguiam dar conta da quantidade absurda de chuva. A visibilidade estava quase nula. Foi então que eu vi. À frente, em meio à chuva, algo estava se movendo na estrada. Uma figura humana, encharcada, caminhando lentamente, sem rumo, no meio da tempestade. Meu primeiro instinto foi de medo. Afinal, quem estaria andando ali em uma noite como essa? Reduzi a velocidade, tentando entender o que estava vendo. A pessoa não parecia perceber que eu estava ali. Continuava a caminhar, indiferente ao carro se aproximando, com os ombros curvados e a cabeça baixa. Havia algo perturbador naquela figura. Algo que me fez hesitar em abrir a janela para oferecer ajuda. Quando finalmente parei ao lado, eu o vi de perto. Era um homem, seu rosto parcialmente escondido pela água que escorria. Ele estava vestido de forma comum, mas algo no seu olhar me fez gelar. Seus olhos estavam completamente vazios, como se ele estivesse em outro lugar, ou como se sua alma tivesse sido drenada. Era como olhar para um cadáver ambulante. Abri a janela um pouco, hesitante, e perguntei: "Você está bem?" Ele virou a cabeça devagar, como se tivesse acabado de notar minha presença. Seus lábios se moveram, mas a voz foi quase inaudível sob o som da chuva. A chuva traz eles. Eles vêm com a água. Meus pelos se arrepiaram. Eu não sabia o que ele estava falando, mas havia algo na maneira como ele disse aquilo. Uma urgência, um desespero que mexeu comigo. Antes que eu pudesse responder, ele deu um passo para trás, desaparecendo na escuridão. Eu não podia ficar parado ali. Liguei o motor e continuei, com a mente girando. O que ele quis dizer? Quem vinha com a chuva? A estrada parecia ainda mais deserta à medida que eu avançava e a chuva piorava. Meus faróis mal iluminavam alguns metros à frente e a sensação de estar sendo seguido começou a crescer. Era como se algo estivesse escondido na chuva, observando cada movimento que eu fazia. Uma sensação de sufocamento tomou conta de mim. Foi então que os faróis iluminaram algo à frente. Algo enorme, bloqueando o caminho. Um carro. Ou pelo menos, o que restava dele. Estava tombado, como se tivesse sido atingido por algo. A lataria estava amassada de forma grotesca e o vidro estilhaçado. Parecia recente. Minhas mãos tremiam no volante enquanto eu parava o carro observando a cena. Eu deveria sair e verificar? Ou deveria dar meia volta e sair dali o mais rápido possível? Algo me fez ficar. Aquele acidente. Algo nele não estava certo. Não parecia um acidente comum. O carro parecia ter sido atacado. Não sabia dizer porquê. Mas a sensação de que algo havia saído da chuva e causado aquilo me deixava apavorado. Peguei minha lanterna no porta-luvas e saí do carro. A chuva me atingiu como uma muralha de água, cada gota pesada como pedras. Caminhei até o carro tombado, meus pés afundando na lama que se formava ao redor. Quando cheguei perto o suficiente, a visão me paralisou. O vidro do para-brisa estava coberto de sangue. Havia marcas profundas na lataria, como se garras tivessem rasgado o metal. Mas o mais assustador de tudo era a ausência de qualquer sinal de vida. Não havia corpos. Não havia ninguém.
Voltei alguns passos tentando entender o que estava vendo, mas antes que eu pudesse reagir senti. Algo estava atrás de mim. Eu me virei devagar, o coração disparado. E foi então que eu vi. No meio da estrada, parado sob a chuva incessante, uma figura. Alta, deformada e quase indistinta sob o véu de água. Não era humano. Não podia ser. Suas formas eram fluídas, como se a chuva estivesse misturada à sua carne. E em vez de olhos, havia apenas buracos escuros, profundos, vazios. O ser não se moveu. Apenas ficou ali, me encarando como se estivesse esperando algo. Dei um passo para trás, mas senti uma mão fria tocar meu ombro. Quase gritei, mas quando me virei, não havia ninguém. Apenas a chuva e os sussurros. Os sussurros estavam por toda parte agora. Eles vinham com o vento, com a água, como se estivessem carregando palavras que eu não conseguia entender, mas que traziam uma sensação de perigo iminente. Eu não pensei duas vezes. Corri de volta para o meu carro, entrei e bati a porta. Meus olhos estavam fixos na figura enquanto eu girava a chave na ignição. O motor roncou, e eu acelerei, passando por cima da lama e dos destroços, sem me importar com mais nada. O ser não se moveu. Ele apenas desapareceu, como se tivesse se dissolvido na própria tempestade. Dirigi por horas, ou pelo menos foi o que pareceu. A chuva não diminuía. Na verdade, ela parecia se intensificar. As gotas batiam no para-brisa com tanta força que eu mal conseguia enxergar, mas eu continuei. A sensação de ser seguido nunca me deixou. O homem na estrada, o acidente, aquela coisa... Tudo estava conectado de alguma forma, e eu sabia que não importava para onde eu fosse, a chuva estava me acompanhando. Foi quando cheguei ao que parecia ser o fim da estrada. Uma casa, velha e desmoronando, erguia-se no meio da tempestade, cercada por árvores torcidas e sombras que dançavam na escuridão. O caminho parecia se inclinar em direção àquela casa, como se eu fosse obrigado a ir até lá. Eu não queria, mas o carro parou de repente. O motor morreu. E não importava o quanto eu tentasse ligá-lo novamente, ele não respondia. Aquela era a única opção. Peguei a lanterna e saí, sentindo a chuva fria se misturar ao medo crescente em meu peito. Eu sabia que algo me esperava naquela casa, algo que eu não podia evitar. E enquanto me aproximava da porta velha e rangente, ouvi novamente o sussurro que o homem na estrada havia dito. A chuva traz eles. Chovia há dias, e a estrada à frente parecia interminável. Cada gota que batia no para-brisa me trazia uma sensação de desconforto crescente, como se a própria tempestade estivesse tentando me afastar. Mas eu não tinha escolha. Eu tinha que continuar. Tinha que chegar àquela cidade antes do anoitecer. Se soubesse o que me aguardava naquela encruzilhada, talvez tivesse parado. Talvez tivesse voltado. Mas era tarde demais. Há uma sensação estranha que toma conta de você quando está sozinho no carro durante uma tempestade. É como se o mundo inteiro desaparecesse e só restasse você, o som incessante da chuva e o zumbido monótono dos limpadores de para-brisa. Eu me senti assim naquela noite, dirigindo por uma estrada deserta no interior, com o céu cinza e sombrio acima de mim. Eu estava indo para uma pequena cidade no interior do estado para resolver um problema urgente de trabalho. Nada fora do comum, ou pelo menos não era para ser. Já tinha feito aquela viagem algumas vezes antes, mas nunca sob condições tão extremas. A chuva caía com tanta força que parecia que o céu estava desmoronando. Eu deveria ter parado em algum lugar para passar a noite, mas algo me dizia para continuar, para chegar ao meu destino o mais rápido possível. A sensação de urgência me pressionava a seguir em frente. Era como se a própria estrada estivesse me chamando. Então, eu vi a encruzilhada à frente. Um cruzamento de 4 estradas em um ponto desolado da estrada. Não havia placas, não havia luzes, apenas o brilho fraco dos meus faróis iluminando o asfalto encharcado. E foi nesse momento que percebi algo estranho. No meio da encruzilhada, parado sob a chuva torrencial, havia alguém. Uma figura imóvel, olhando para o asfalto molhado, como se estivesse esperando algo. Meu instinto imediato foi desacelerar. Mas ao me aproximar, percebi que aquela pessoa não estava apenas parada ali. Ela estava me encarando. A primeira coisa que pensei foi que talvez fosse alguém com problemas no carro, um caminhante ou até alguém perdido. Mas à medida que cheguei mais perto, percebi que algo estava terrivelmente errado. A pessoa não se mexia, não fazia nenhum sinal. Apenas ficou ali à beira da estrada, como uma estátua. Eu parei o carro, o motor ainda roncando suavemente, e olhei para a figura.
Era um homem, com roupas encharcadas, a cabeça baixa. Ele parecia quase irreal, como se fosse parte da paisagem. A chuva caía forte ao redor dele, mas não fazia nenhum som ao atingi-lo. Respirei fundo e decidi abrir a janela. "Precisa de ajuda?" perguntei, tentando esconder o nervosismo na minha voz. Ele levantou a cabeça devagar, e foi quando eu vi seus olhos. Eles eram vazios, como se não houvesse vida ali. Uma sensação de frio atravessou meu corpo, muito mais gelada do que a chuva lá fora. Algo estava muito errado com aquela pessoa, algo que não podia ser explicado. Antes que ele pudesse responder, o homem deu um passo para trás e desapareceu na escuridão, como se a chuva o tivesse engolido. Eu fiquei ali, atordoado, com o coração disparado. O que eu havia acabado de ver? Olhei em volta, procurando por qualquer sinal dele, mas o homem tinha sumido. Eu estava completamente sozinho na encruzilhada. Depois de alguns minutos tentando entender o que havia acontecido, decidi continuar. A chuva estava piorando, e eu não queria ficar ali parado, naquele lugar, por mais tempo. Mas à medida que avançava, a sensação de ser observado nunca me deixou. Olhava constantemente pelo retrovisor, esperando ver o homem novamente, mas ele não estava lá. A estrada parecia se estender para sempre, e a escuridão ao redor do carro era tão densa que eu mal conseguia ver o que estava à frente. Meus faróis iluminavam apenas alguns metros de asfalto molhado, e a cada minuto que passava, a sensação de que algo estava errado se intensificava. Eu olhei para o GPS, que mostrava que a cidade estava a poucos quilômetros de distância, mas quanto mais eu dirigia, mais parecia que nunca chegaria lá. A estrada estava deserta, sem nenhum outro carro, sem casas, sem sinais de vida. Foi então que à minha direita, algo chamou minha atenção, um reflexo nos faróis do carro. Virei a cabeça e vi, parado na beira da estrada, o mesmo homem de antes. Ele estava ali, novamente imóvel, com a cabeça baixa sob a chuva, como se estivesse me esperando. Meu coração pulou no peito e eu pisei no acelerador, desesperado para sair dali. Mas, mesmo à medida que me afastava, eu sentia que ele ainda estava me seguindo, de alguma forma. Minutos depois, olhei novamente pelo retrovisor e, para meu completo horror, vi algo que me deixou paralisado. Ele estava no banco de trás. O homem, com suas roupas encharcadas e os olhos vazios, estava sentado no banco de trás do meu carro, me encarando através do reflexo no espelho. Sua presença era tão gelada que senti a temperatura cair instantaneamente. Meus dedos quase perderam a força no volante. E por um momento, tudo o que consegui fazer foi continuar dirigindo, sem pensar, sem respirar. Finalmente, a coragem voltou a mim e, com uma mão trêmula, virei para trás, esperando confrontar o que quer que fosse aquilo. Mas o banco estava vazio. Eu não sabia o que estava acontecendo. Minha mente estava confusa e o medo consumia cada parte do meu corpo. Eu precisava chegar à cidade, precisava sair daquela estrada maldita. De repente, a chuva começou a diminuir. A estrada se abriu em uma clareira e à minha frente vi as luzes da cidade no horizonte. A sensação de alívio foi breve, pois, ao me aproximar, algo dentro de mim me disse que a cidade também estava errada. Entrei nas ruas desertas, onde as casas estavam fechadas e as janelas cobertas. Não havia sinal de vida em lugar algum. Era como se a cidade estivesse abandonada. Mas ainda assim, as luzes estavam acesas, e o som da chuva ecoava pelas ruas vazias. Foi então que percebi. A chuva não havia parado. E em cada esquina, em cada beco, eu vi a figura daquele homem parado, observando, esperando. Parei o carro em frente a uma casa antiga e saí, com a chuva batendo contra mim como um chicote. A cidade estava estranhamente quieta, sem sons de vozes, sem carros, sem nada além do som da água batendo no chão. Eu sabia que precisava sair dali, mas meu corpo parecia pesado, como se algo me puxasse para dentro daquela casa à minha frente. Cada passo que dava na direção da porta aumentava a sensação de que eu estava indo direto para uma armadilha, mas eu não conseguia parar. Quando finalmente alcancei a porta e a empurrei, a visão que me esperava lá dentro me deixou paralisado. O homem estava sentado em uma poltrona velha no centro da sala, as roupas ainda pingando, e seu olhar vazio fixo em mim. Mas não era só isso. Atrás dele, nas sombras, outras figuras surgiam, todas com os mesmos olhos mortos, todos me observando silenciosamente. Foi então que eu entendi. A encruzilhada, a chuva. Eu não deveria ter continuado. Eu não deveria ter entrado naquela estrada. Eles estavam esperando por mim. A última coisa que ouvi antes de tudo escurecer foi o som da chuva, misturado aos sussurros das sombras ao meu redor.